Meus ex-colegas roubaram meu projeto de 5 anos antes da apresental, mas eles não imaginavam. Meu nome é Paulo, tenho 32 anos e sou cientista de dados senior em uma corporal multinacional de tecnologia. Dediquei os últimos 5 anos da minha vida ao desenvolvimento de um modelo preditivo Revolution Rio, algo que prometia mudar a forma como a empresa interagia com seus clientes e que representava o piece da minha carreira etiento. A apresental final para a diretoria estava agendada para amanhã seguinte, tudo estava pronto. Os dados curados, os algoritmos otimizados, as visualizações interativas, o roteiro ensaiado. Eu estava exausta, mas vibrante, beira da realização. A traio veio de onde menos esperava, ou talvez de onde, no fundo, sempre soube que poderia vir. Não houve gritos, nem confronto físico no momento, apenas uma quietude assustadora quando a realidade se instalou. Eu não podia me dar ao luxo de reagir emocionalmente, de explodir. A nicaçada era pensar estrategicamente. Trabalhar naquela empresa era, por muito tempo, um misto de paixão e frustral. A cultura encorajava a competir velada, onde a colaboral era frequentemente uma fachada para apropriar de ideias. Meus 5 anos dedicados a este projeto foram uma maratona. Passei noites em claro, mergulhado em terabytes de dados, refinando modelos, validando hipóteses. Lembro-me das vezes em que Pedro e Joe, meus colegas de equipe agora meus ex-colegas, mostravam um interesse súbito e excessivo em detalhes técnicos específicos do meu trabalho, especialmente naquelas semanas finais. Eu notava olhares curiosos sobre meu código, perguntas que pareciam testar meu conhecimento em reias que eles nunca haviam explorado. Pequenos alarmes soavam na minha cabeça, mas a confiança no profissionalismo, ou talvez uma ingenuidade residual, me fazia descartá-los. Afinal, somos uma equipe, certo? Tamos trabalhado lado a lado, compartilhado cafés, reclamado da burocracia. Eu havia implementado pequenas precauções, rotineiramente salvando backups criptografados fora da rede principal do projeto, um bito desenvolvido ao longo dos anos lidando com a instabilidade dos sistemas internos e a mentalidade predatória de alguns colegas. Eles, Pedro e Joe, eram ambiciosos, famintos por reconhecimento, talvez ressentidos pelo destaque que o projeto estava me trazendo. Acredito que viam minha gentileza e disposiam em ajudar como fraqueza, uma oportunidade a ser explorada. A reflexo era amarga. A confiança, no ambiente corporativo, uma variável a ser tratada com a máxima cautela, quase como um dado ruidoso que precisa ser filtrado. A descoberta foi brutal em sua simplicidade e desespero. Cheguei ao escritório mais cedo, ansiosa para fazer os últimos ajustes na apresental. Ao tentar acessar os arquivos da pasta compartilhada do projeto repositório oficial, ela estava vazia. Um frio súbito me percorreu. A sala pareceu diminuir, meu corão disparou, mas minhas mãos continuavam firmes no teclado. Verifiquei os registros de acesso. A pasta havia sido limpa horas antes. Em seguida, recebi um e-mail interno. Não era para mim, mas uma pia enviada por engano. Era de Pedro para a diretoria, com Joe em pia, anexando o relatório final e a apresental do projeto Phoenix, o nome do meu projeto e confirmando a participar deles na reunião das 9 horas. A descrição do anexo correspondia exatamente ao meu trabalho. O golpe era claro, calculado. Respirei fundo, a raiva borbulhava, mas foi canalizada instantaneamente para a dica. Nico não ajudaria. Minha mente, treinada para encontrar padres em vastos conjuntos de dados, começou a analisar a situação como um problema a ser resolvido. Eu tinha os backups, tinha os registros de acesso. Lembrei-me de um pequeno script que havia embutido nos metadados de alguns arquivos-chave, algo que monitorava o acesso e a movimentação externa. Era minha precaução contra corrupto acidental ou excluso, mas agora serviria a outro propósito. O plano começou a tomar forma, utilizando minhas habilidades como cientista de dados, analisar o rastro digital, prever os primos passos deles, e usar os primeiros dados do projeto, agora em posse deles, contra eles. A preparar foi metídica. Acessei meu backup externo, ativei o script de rastreamento, compilei todos os logs. Não havia pressa aparente, apenas a execução fria de uma sequência de comandos. A construção silenciosa da minha resposta, às 8h30, eu estava pronta, no para apresentar o que eles haviam roubado, mas para que eles não esperavam. A execução do plano foi como rodar um algoritmo complexo que havia sido cuidadosamente depurado, sabendo que a reunião seria na sala de conferências principal.
Um ambiente equipado com sistemas de projeto e rede de alta segurança. Usei minhas credenciais de cientista de dados senior, que me davam acesso a ferramentas de monitoramento de rede para grandes volumes de dados, para observar o tráfego interno. O script nos metadados me alertou no momento exato em que o laptop de Pedro foi conectado à rede da sala de conferências e os arquivos foram abertos. Isso confirmava a posse e o uso do material roubado. O obstáculo inicial foi a robustez da rede corporativa, projetada para evitar intrusos. Mas minha abordagem não era uma intruso, era uma análise de dados sobre o uso dos recursos da rede, algo que minhas permissions permitiam. Cruzei os logs de acesso aos arquivos com os logs de conexo e uso de banda da sala. O padrão era inconfundível. Enquanto Pedro e Joe iniciavam a apresentar, projetando meus slides com gricos que eu havia criado, ativei a segunda parte do meu plano. Eu tinha preparado uma verso paralela da apresental, idêntica na parcia, mas com uma camada extra de dados, usando uma backdoor legítima no sistema de projeto que eu havia descoberto e reportado meses antes, e que convenientemente ainda não havia sido corrigida. Injetei minha verso na fila de apresentais, agendada para entrar em exibir logo após o slide de apresental. A tela piscou e, por um microsegundo, a minha tela de tulo, com meu asterisco nome, apareceu antes de voltar para deles. Foi sutil, mas notado por alguns. A tensão aumentou, quando Pedro clicou para o próximo slide. Em vez de ir para a introdução do projeto, apareceu um grico de barras detalhando o histórico de acessos aos arquivos do projeto Phoenix na semana anterior, destacando os rios de acesso de Pedro e Joe na noite anterior, seguido por logs de e-mail confirmando o envio dos arquivos para a diretoria S3 da mãe, tudo com selos de data e hora precisos. O murmurio na sala se transformou em silêncio absoluto. O choque nos rostos de Pedro e Joe era palpável. Desespero, depois raiva direcionada a mim. Tentaram rapidamente fechar a apresental, desconectar o laptop, mas cada tentativa de manipular o sistema apenas acionava exibiu de mais dados, estricos de chat onde discutiam como obter meus arquivos, registros de tentativa de excluso do meu backup na rede interna. Que falhou graz minha precau externa, minha estratégia revelava não apenas o roubo, mas a fragilidade da segurança interna da informal quando confrontada com usuários mal intencionados com conhecimento técnico e a própria falta de integridade que corroa a equipe. Eles gaguejavam justificativas esfarrapadas, mas os dados, frios e irrefutáveis, falavam mais alto. A virada de jogo foi completa. Ficou claro que, enquanto eles roubaram meu trabalho, eu lhes tirei o controle da narrativa. Clax veio. Com a intervenção imediata da alta gercia presente na sala, a transparência brutal dos dados que eu apresentei foram mal rida. Pedro e Joe foram sumariamente demitidos antes do final do dia, escoltados para fora do prédio sob o olhar atento de todos. As consequências para eles foram severas e plicas, manchando suas carreiras de forma indelével. Para mim, a situação se inverteu completamente. Fui formalmente reconhecida como a única autora do projeto Phoenix, recebi um pedido formal de desculpas da empresa pela falha de segurança que permitiu o incidente. Fui promovida a chefe da minha própria equipe de pesquisa, com recursos significativos para continuar meu trabalho e implementar protocolos de segurança de dados mais robustos baseados na minha análise do incidente. Minha situação profissional melhorou exponencialmente, a experiência me ensinou uma lição valiosa, a competência técnica aliada produzia e a uma resposta estratégica a defesa mais eficaz contra a malcia. A confiança deve ser conquistada, não dada. E mesmo assim, sabia ter um plano de contingência. A vingança não foi sobre satisfação emocional, mas sobre restaurar a justiça e provar que a integridade e a inteligência estratégica prevalecem sobre a desonestidade. O projeto que eles tentaram roubar não foi apenas recuperado, ele se tornou a fundão para uma mudança sistêmica na empresa, revelando e corrigindo vulnerabilidades que afetavam a todos. E assim, o projeto de 5 anos que quase perdi, ironicamente, abriu mais portas do que eu jamais imaginei.